E vamos lá então para mais uma aula, e nessa aula nós vamos falar sobre a abordagem sistêmica das empresas. Como eu já comentei aqui, essa é uma habilidade que todo profissional de consultoria precisa desenvolver cada vez mais, embora a demanda pela especialização seja crescente, seja cada vez maior, o consultor que deseja atuar nesse novo cenário precisa desenvolver uma visão sistêmica dos processos empresariais. E o que seria uma visão sistêmica? Eu trouxe para vocês aqui um conceito, uma compilação que fala sobre visão sistêmica, que diz que a visão sistêmica é a capacidade de enxergar e compreender o todo, analisando cada agente e situações que o formam. E quais são os 3 pilares da visão sistêmica para consultores? O primeiro pilar é o que diz que a soma das ações ela impacta em um resultado desejado. Ou seja, que um resultado específico ele sofre a influência de vários outros elementos. E isso é muito importante porque muitas vezes aquele consultor que é especialista em um determinado assunto busca a causa de determinados problemas na sua área de domínio. E no meio empresarial, principalmente nos dias atuais, quase nunca isso é uma verdade. Então é necessário que você amplie a sua área de investigação para verificar quais são os elementos que geram efetivamente um impacto nos resultados que você está avaliando. O segundo pilar da visão sistêmica é justamente a integração das áreas através da comunicação eficaz. Nós, consultores, sabemos muito bem que as falhas no processo de comunicação dentro de uma organização são os principais causadores de problemas, principalmente entre as equipes, entre as pessoas e entre os setores. E isso se deve muito a formatação das empresas até um período bem recente, em que elas viviam compartimentalizadas, ou seja, cada caixinha tinha lá o seu processo, o seu dono, sua equipe, e aconteciam muitos problemas de integração por falhas no processo de comunicação entre essas áreas. Então, é sempre importante avaliar para que você possa evoluir na visão sistêmica, como se dá essa comunicação entre os setores da empresa. E o terceiro pilar é justamente a percepção de que existem causas e efeitos das ações dentro de uma empresa, além das caixinhas, além do velho e bom organograma empresarial. Os próprios organogramas hoje eles estão bem mais fluidos, bem mais dinâmicos, justamente pela necessidade de se expandir essa visão sistêmica para além dos setores, além das áreas empresariais que são delimitadas pelas funcionalidades, marketing, vendas, produção, logística. É importante que haja uma integração entre todas e para que o consultor seja efetivo é preciso que ele avalie essas áreas de uma forma bastante integrada. E para facilitar essa análise para você, eu vou apresentar aqui o que eu chamo de aeromodelo, que é nada mais do que a visão empresarial retratada como se fosse uma aeronave. Eu gosto muito dessa visão porque, tirando aquela linha de fazer o negócio decolar, levantar voo, né? Muitas coisas que a gente usa, inclusive, na nossa plataforma Aeroplanos Brasil, a plataforma de consultores que foi criada para justamente fazer essa integração dos consultores. O modelo do avião ele nos dá um sentimento de priorização entre as áreas e de conexão entre elas. Então, se você visualiza, você deve estar visualizando aí a figura desse avião, e deve estar percebendo que existem as diversas partes do avião que podem ser representadas fazendo aí o paralelo com a estrutura empresarial. Então, nós temos a cabine de comando, que é o local onde os pilotos controlam todo o curso do voo, é responsável aí, né, pela rota traçada e pelo painel de controle, que são os instrumentos de navegação da nossa aeronave. O segundo ponto que você visualiza é
a fuselagem, né, que é o corpo do avião, e a principal função do corpo do avião, dessa fuselagem, é permitir espaço suficiente para que você possa acomodar passageiros, os membros da tripulação e que também abrigue toda a carga necessária que seja transportada por essa aeronave. Essa estrutura ela justamente funciona como um elemento de suporte. Vejam que ela conecta as outras partes do avião. O terceiro ponto são as asas. Você visualiza aí as duas asas, são as responsáveis, né, para que o avião, essa aeronave, se mantenha em pleno voo, né, pela sustentação da aeronave. E em seguida, ao fundo, nós temos a cauda do avião. Essa cauda ela tem a finalidade de estabilizar e ajustar o voo. Por fim, as turbinas do avião, que representam aí o coração da aeronave. Elas geram a energia necessária para levantar voo e também acabam servindo para alimentar os outros sistemas aí dessa nossa aeronave. Então, para uma estrutura empresarial, nós podemos fazer aí alguns paralelos, como sendo a cabine de comando retratando a liderança, o aspecto da própria direção da empresa, onde são tomadas as decisões estratégicas. E o corpo do avião representa justamente essa estratégia, que é a parte que conecta todas as outras partes do avião. Seguindo aí das asas, a sustentabilidade, a gente poderia dizer que uma asa, por exemplo, à esquerda seria destinada aí à equipe, às pessoas que fazem parte da empresa, e a asa direita os clientes, o mercado, né, que são os dois elementos fundamentais para a sustentação do voo. Na cauda, nós poderíamos retratar processos, produtos e serviços que são ofertados aí pela empresa, e as turbinas representadas pelas questões principalmente de marketing e vendas. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a empresa, preocupada muito em vender, ela foca, né, justamente no acionamento das turbinas, mas como eu sempre digo, não adianta você ligar as turbinas a todo vapor se você nem embarcou a sua tripulação, se os passageiros não estão a bordo, se você não definiu a rota do seu voo, se você não abasteceu a aeronave. Então percebam que esse paralelo, né, da empresa com o nosso avião, ele permite que a gente faça algumas comparações, e que o que todo mundo deseja, o que todo empresário deseja principalmente, é que a sua empresa, o seu negócio, ele decole e voe aí num céu de brigadeiro. Mas você vai ouvir muitos paralelos desses, muitas simbologias aqui ligadas a esse avião, principalmente na metodologia do raio-x que eu vou apresentar para você a seguir. Mas antes disso, eu gostaria de trazer para você aqui uma nova abordagem de consultoria, considerando esses elementos que nós vimos aí na nossa aeronave. Imagine que, se tudo começa pela cabine de comando, onde são traçadas as rotas, onde o painel de controle que mostra todos os elementos do voo, eles são acompanhados pelo piloto, que é o responsável por todas as atividades, né? Na nossa empresa, o empresário ou os gestores que estão posicionados na parte estratégica, né, mais estratégica da organização. Imagine que você possa ter alguma dificuldade, e efetivamente os consultores têm dificuldades na implementação das ações, justamente por trabalharem com foco exclusivo na empresa. Imagine que você é o mecânico aí de avião, né, e que você vai cuidar da aeronave em si. E eu pergunto, e o piloto? E as pessoas, né, que estão representadas lá na empresa? Então, uma abordagem de consultoria hoje ela se torna muito mais efetiva se você acrescentar ao seu método de consultor, de consultora, um incremento, aí talvez trazendo elementos do coach, trazendo elementos de mentoria. E eu gostaria de trazer para você essa reflexão sobre a mentoria, que é uma atividade que eu venho me especializando cada vez mais e que eu vejo que traz muito mais resultado quando você aplica a mentoria com a gestão, a cúpula, né, os dirigentes da empresa, com as pessoas que estão
à frente da tomada de decisão antes de implementar ações efetivas de consultoria. Assim, agregar outras técnicas como a mentoria, como o coach e outras tantas aí ao processo de consultoria pode gerar resultados muito mais efetivos para você. Eu mesmo já passei por momentos, já tive até pessoas na minha equipe de consultores que esmoreceram pelo fato de perceberem que aquelas ações recomendadas lá no plano de ação não eram efetivamente implantadas pela equipe ou pelos dirigentes e colocavam toda a responsabilidade em cima do empresário, dos gestores, da equipe, e isso não funciona bem assim. O consultor, ele tem sim a responsabilidade de atuar junto aos dirigentes, aos gestores, de forma efetiva para que ele seja realmente um agente de mudança, para que ele conduza o processo de modo a que as pessoas percebam a importância da sua atuação, da sua proatividade na implementação das ações. Então, nesse sentido, é extremamente relevante a aplicação de técnicas de mentoria, por exemplo, para que você possa gerar melhores resultados.